Apesar da distância geográfica gigantesca, as torcidas de Goiás e Corinthians se detestam, pelo menos no âmbito das organizadas. E hoje vamos te contar por que a Força Jovem do Goiás, os Gaviões da Fiel e as outras organizadas do time alvinegro e do time alviverde são grandes rivais. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, desde já agradeço a tua audiência, te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente a se inscrever no canal. Estamos quase chegando naquela meta, faltam um pouco mais de 300 inscritos para a gente chegar a 20 mil inscritos até o mês de março. Eu achei que não daria, mas vocês estão fazendo acreditar e só vocês podem seguir este grande objetivo da gente chegar aos 20 mil antes do final do mês de março. Inclusive estou de aniversário no mês de março, no dia 21, e a única coisa que eu peço é esse presente para vocês, é a única coisa que vocês podem fazer para ajudar o crescimento do canal. Vamos falar então a respeito, gente, dessa rivalidade entre Corinthians e Goiás, apesar de não ser algo especialmente no campo, por se tratar até de clubes que vivem realidades diferentes, as torcidas rivalizam e rivalizam muito, inclusive com um clima de clássico, até mais do que de clássico, de guerra entre as duas torcidas. Vamos tentar trazer uma linha do tempo, do como isso começou, como que foi ao longo do tempo e como que está. Porque hoje, sim, dá para se dizer que essa rivalidade fomentou ainda mais e hoje, toda vez que e além dos outros dias, e além dos outros anos, toda vez que se joga Corinthians e Goiás, a situação fica bem caótica. Começando lá pelos anos 90, gente, início dos anos 90, 91, 92, quando a Força Jovem do Goiás ainda era Inferno Verde, uma torcida que antecedeu, na verdade, a Força, e que praticamente foi liderada pelas mesmas pessoas. Mas já em 91 e 92, quando a Força também começa a se apaixonar, quando a Inferno Verde ainda começa a se aproximar da Mancha Verde como uma grande amizade, ainda com troca de cartas, ainda com aquela comunicação muito mais voltada a longe da internet, né, porque não estava longe deste âmbito, a Inferno Verde / Força Jovem do Goiás se aproximou da Mancha e aí começou essa rivalidade com a torcida do Corinthians. Mas foi em 95, 96, quando a Inferno Verde começa a virar Força Jovem, que essa situação começa a aumentar ainda mais. Na final do Campeonato Paulista de 1995, em Ribeirão Preto, tinha alguns torcedores da Força Jovem do Goiás junto da Mancha Verde, e lá a porrada estancou e começou a aumentar ainda mais. 95, gente, nos anos 90 já é algo que aumentou muito essa situação dos Gaviões com a Força Jovem do Goiás e algo que perdurou e que aumentou ainda mais nos últimos anos. Eu perguntei para um importante membro da Força Jovem do Goiás como que a Força lida com essa questão da União Dedo pro Alto, porque a Força tem uma aproximação muito forte com as torcidas da União Dedo pro Alto, menos com a Galocura, que é uma das principais torcidas da União, que já teve amizade, inclusive, com a Esquadrão Vilanovense. Apesar da Força ter essa proximidade muito forte, a diretoria e os membros velha guarda da Força Jovem do Goiás não ligam muito para essa questão da União Dedo pro Alto fazer parte ou não da Força Jovem do Goiás. Muitos membros fazem o sinal do dedo pro alto, especialmente os mais novos. Com a ascensão da internet, esses gestos eles tomaram ainda mais conta das torcidas, da realidade das torcidas, mas sim, a Força tem essa proximidade, especialmente com a Mancha Verde até hoje, inclusive sempre que a Força vai a São Paulo ou que a Mancha vai a Goiânia, sempre contam com esse aporte, porque são torcidas que sempre são visadas pelas suas rivais. Mas sim, esse fator de amizade, apesar de não ser oficialmente dedo pro alto, com a Mancha Verde fortalece ainda mais essa inimizade dos Gaviões com a torcida do Goiás. Em 2005, gente, as equipes se enfrentaram em uma dita invasão torcida corintiana em Goiânia. E em 2005 aconteceu, talvez, até aquele momento, o maior incidente entre as torcidas. Foi uma briga muito forte lá em Goiânia, inclusive antes do jogo começar. O Corinthians vivia o seu auge de retomada com aquele time que foi campeão brasileiro em 2005. O Goiás também vivia um bom momento, então isso foi tomando conta e aumentou ainda mais essa rivalidade entre as torcidas, especialmente por conta dessa briga que ocorreu antes da partida. Foi ao longo do tempo crescendo ainda mais. 2 anos depois as equipes voltaram a se enfrentar com uma tônica muito diferente, ambos brigando pelo rebaixamento, e mais uma vez se encontraram e acabaram brigando. No final do ano o Corinthians acabou rebaixado, inclusive naquele jogo que é conhecido pelo Inter e pelo Grêmio terem se unido para rebaixar o Corinthians. Quem acabou se dando bem com o rebaixamento do Timão foi o Goiás, que permaneceu na Série A, fomentando ainda mais essa rivalidade, ainda com muitas rusgas entre as torcidas. Então vocês notam que, apesar de ser algo muito mais das organizadas, também é algo que passou para o campo. Corinthians e Goiás virou, não dá para se dizer um clássico interestadual, mas dá para se dizer uma guerra interestadual, principalmente entre as organizadas.
E aí chega no momento em 2022, se eu não me engano, que teve aquela briga na Marginal, que aí tomou conta, que foi transmitida em rede nacional, os torcedores brigando, que a força alega que houve uma emboscada por parte dos Gaviões, que inclusive fecharam ali a avenida para tentar pegar a Força Jovem do Goiás. Provavelmente, me disseram que não, tá? Mas com algum membro da Mancha Verde ali também, porque a força estava em São Paulo. 3 ônibus da Força Jovem do Goiás foram emboscados pelos Gaviões da Fiel. E aí a porrada estancou novamente. Foi aquela coisa que a gente viu, talvez uma das cenas mais fortes de torcidas dos últimos anos, das organizadas, não só dos Gaviões, né, mas outras organizadas também, como a Camisa 12, o Pavilhão 9, a própria Estopim da Fiel. Todas as torcidas adquiriram esse ódio pela torcida do Goiás, especialmente por conta dessas rivalidades. E também, é claro, tem a questão folclórica, né, gente? O Goiás tem uma união com o Palmeiras, os clubes as torcidas têm uma união e vestem as mesmas cores. Então tem essa rivalidade, inclusive, dentro do próprio campo, como eu disse, apesar de serem clubes que vivem realidades diferentes, como campeonato, como investimento e como cobrança também por parte da imprensa e dos torcedores. Mas foi assim, gente. Início nos anos 90, mais uma vez retomando. 95, uma grande briga. 2005, uma grande briga. 2007, briga também no campo por permanência na Série A. E agora, mais recentemente, essa briga que tomou conta. Uma rivalidade muito forte para você que não é ligado nessa questão de organizadas e que é corintiano e é esmeraldino, fique ligado que é um jogo de muita rivalidade e pode sim gerar grandes problemas, como vocês já viram aqui nesse vídeo. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Então, um resumão cancheiro para vocês de mais uma rivalidade interestadual. Continue acompanhando o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esta é a tônica. Esta é a forma que a gente se comunica com vocês. Valeu, grande abraço e tchau!